Explica pra gente o que seria herpes. A herpes é uma doença ocasionada por um tipo de vírus. A gente tem dois tipos de herpes, herpes simples e herpes zoster. A herpes zoster, ou chamada também cobreiro, ela é provocada pelo mesmo vírus que causa a catapora, o varicela. E ela também é ocasionada pelo herpes simples, que é o mesmo vírus que causa aquelas lesões de herpes na boca ou genital. Sim, vamos falar um pouquinho sobre a herpes labial e a genital. Ela é uma herpes mais voltada para qualquer tipo de pessoa. Como que funciona? Explica pra gente, doutora. A herpes, ela costuma acometer pessoas de extremos de idade, crianças ou idosos, e com deficiência de imunidade, que pode ser devido ao uso de imunossupressor em transplantados, ou pessoas com alguma doença autoimune, ou pessoas HIV positivos, que acabam tendo infecções oportunistas. Sim. Então, o ideal é a pessoa se precaver de algumas formas. Eu te pergunto, a questão da herpes, tanto a zoster quanto a labial, a genital, elas têm a ver com a imunidade? Na verdade, sim, a deficiência de imunidade. Então, ela costuma pegar pessoas nessas situações de, ou como eu citei, imunossupressão, ou pessoas que estão dormindo mal, se alimentando Sim. mal em ambientes que predispõem também hospitais. Então, interessante é a gente tomar devidas precauções, como evitar de ficar manipulando lesões, falando também nas lesões, elas costumam surgir como pequenas vesículas, bolhas, vão evoluindo para bolhas ao longo de um tempo. Sim. E a gente ter cuidados gerais de higiene, evitar compartilhar roupas íntimas, evitar beijar pessoas que têm vesículas na boca. E as lesões costumam aparecer seguindo um trajeto de um nervo. Então, elas sempre vêm de um lado do corpo apenas. Sim. Elas não costumam ser bilaterais e elas surgem em áreas de inervação, a gente chama de dermátomos, que acomete regiões lineares do corpo. Pode ser superior ou inferior no meio do corpo? Como que os locais? Tem os locais? Costuma acometer mais região superior do corpo, mas pode acometer qualquer área seguindo essas linhas de dermátomos, que são as áreas de inervação de acordo com a região da coluna vertebral, de onde saem esses nervos. Porque esse tipo de vírus tem um tropismo, uma atração, tanto pela pele, onde acomete essas vesículas e bolhas, quanto pela região, território de inervação. Então, acometendo o nervo, uma das maiores complicações dessa doença é que ela pode levar a nevralgia pós-herpética. Então, ocasiona uma dor muito intensa e a pessoa pode ficar com essa dor por um tempo prolongado, até meses, requerendo anti-inflamatórios, analgésicos de neurologia altamente intensos e analgésicos potentes devido a essa dor tão grave. Sim, tem até algumas imagens que eu queria que colocasse, aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses tipos. Coloca a primeira pra gente, por favor. Essa daí seria? Essa é um tipo de herpes zoster, né? Olha aí, essa já é na mão, né? A gente percebe as vesículas inflamatórias, algumas menores, e a bolha, que já seria essa maior, cerca de acima de 1 milímetro, a gente já chama de bolha, e elas mostram que é uma região localizada, não costuma acometer grandes áreas, só em casos mais avançados ou em situações de imunossupressão muito grave. Tem ali também, tem no pescoço ali, né? É uma forma inicial, sim. E essas lesões, elas podem evoluir também com manchas e cicatrizes. Por isso, a gente orienta a fazer o diagnóstico quanto antes, procurar um médico ao surgimento das primeiras lesões e já iniciar o tratamento de imediato. Se não for tratada, a lesão costuma evoluir em cerca de 2 a 4 semanas, mas a gente recomenda tratar o quanto antes para prevenir tanto as manchas e cicatrizes em decorrência dessa inflamação, quanto essa nevralgia pós-herpética. Essa daí, a zoster, ela é transmitida?
Sim. Se eu colocar a mão no local Sim. da pessoa, isso pode transmitir? Sim, ela é a principal forma de infecção, de transmissão é o contato direto com as lesões. Por isso, evitar tocar sempre que vir alguma lesão. Ou até o beijo, né? O beijo? Sim, mas se a herpes está na barriga, ou beijar? Ela pode ser acometida também pelo vírus herpes simples. Então, a pessoa que tem o vírus herpes pode evoluir para uma herpes zoster. Eu pergunto porque meu marido ele teve há pouco tempo herpes zoster. E a dele não teve dor, graças a Deus, porque eu sei que ela dói. Sim. Ele teve algumas, a gente observou, a gente achou até que era uma intoxicação alimentar, porque ele não sentia dor, mas ele começou a depois sentir alguma dor interna, como se fosse nos órgãos. Mas, aí a gente passava, mas eu não sabia que transmitia, mas eu beijá-lo pode transmitir o que tá aqui? Beijar a lesão. Ah, tá. No caso de uma lesão por mas a zoster não dá na boca. Não, ela pode acometer mais essas regiões de tronco superior, mas se a pessoa tem uma lesão de herpes simples na boca, pode... Mas no caso da zoster, que nós estamos falando, na boca. No caso da zoster, mas ela é transmitida só se você tocar. Se a bolha, ela precisa estourar ou só de passar a mão por cima, ela pode transmitir, doutor? Então, só de passar por cima pode transmitir. Mas, então, o ideal é evitar de tocar de qualquer forma. Mas é interessante a pessoa já iniciar o tratamento, porque a bolha tende a ir evoluindo. Isso mesmo. E nesse período que ela tem líquido, é o período mais crítico para infecção no local do vírus. Virar um outro tipo de infecção secundária por bactéria. Então, quanto antes a gente já iniciar o tratamento antiviral, com algumas medicações específicas, essa bolha tende a ir regredindo, ou quando ela se rompe, ela vira uma espécie de crosta, como um machucado comum, igual o próprio catapora. Sim. E a pessoa já entra numa fase que não transmite mais tanto quanto no início, nessa fase de bolha. No caso do meu esposo, foram tipo assim, 7 dias. Em geral, de 7 a 14 dias em pessoas com imunidade normal. E mais tempo com imunidade suprimida. Qual que é a faixa etária? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.